Então, o que nós vamos avançar hoje na aula é observar esse estágio que realmente faz a amplificação, porque a gente já viu como é feita a polarização dele com as cópias de corrente. E a primeira análise que eu vou apresentar aqui agora, e eu quero que vocês acompanhem, é o que acontece quando eu vario a tensão de gate aqui a partir de zero. Então, olhando para esse transistor M3, que é o que vai receber o sinal para ser amplificado, eu boto a tensão de gate dele em zero, começando aqui no início do gráfico. Então, aqui corresponde a estar curto-circuitado com zero aqui. E eu aumento a tensão de gate até chegar em 5 volts, que é a tensão máxima de alimentação, que é ligar lá no nó de alimentação positivo. E eu observo toda a faixa e todo o comportamento dele ao longo dessa faixa. O que a gente observa bem aqui no meio? Parece ter um degrau aqui, que é a tensão de dreno M5 aqui, ó, esse nó que é a nossa saída do nosso amplificador, V dreno M5, ele de repente tem um degrau. Quando é que ocorre esse degrau aqui? Qual é a característica que causa esse degrau aqui? Posso estar falando uma besteira agora. Mas geralmente quando isso acontece é porque ele atingiu os 5 volts, ele saturou e teve que desligar. Olha, não foi esse caso aqui, olha só. Ele estava... O gate dele está ali em torno de 1.2, 1.1 volts. Realmente o que tu disse é... A tensão estava em 5 volts aqui, estava a tensão máxima, e de repente ele ligou e foi para zero. Parece um comportamento de desligar, mas na verdade, se tu observar bem, observa a corrente que tem no M3 e a corrente que tem no M5. Elas estão em sentidos opostos porque foi medida uma entrando e outra saindo. Então, a gente está observando basicamente M5 é aqui e M3 é aqui, as correntes. Quando a tensão era muito baixa no gate desse transistor M3, ele nem ligava o suficiente, não acendeu o threshold dele ainda. Então a corrente dele, M3, era zero. A gente observa até aqui, ó. De repente chegou perto do threshold e M3 ligou. Certo? Olha só, quando tá subindo a tensão do gate, chegou no threshold e ele ligou, legal. M3 ligou, agora ele vai funcionar como uma fonte de corrente. Beleza? Ah, entendi. Então tava errado mesmo. O que aconteceu logo em seguida? À medida que a tensão do gate seguia subindo. Diminuiu a tensão ali do M5, a corrente do M5 ali. Diminuiu a tensão do M5. Quando diminuiu a tensão do M5, dreno do M5 aqui, diminuiu essa tensão, chegou num ponto que o M3 não está mais trabalhando na condição de saturação, porque a tensão de dreno dele caiu muito. Então ele deixou de funcionar como uma fonte de corrente, M3. Caiu a zero a tensão de dreno dele, e ele parou de funcionar como uma fonte de corrente. Nesse momento, a corrente, tanto do M3 quanto do M5, seguem iguais, ó, em mais 5 e menos 5, só por questão de sentido de medida. Nesse momento aqui, o M5 começa a funcionar como uma fonte de corrente e controla para que a corrente seja mantida constante. Entenderam o funcionamento disso? Ó, inicialmente estava desligado. Mais ou menos. Ainda Eu fui subindo a tensão de gate desse transistor de baixo. Chegou num ponto em que ele ligou, ele começou a funcionar como uma fonte de corrente, mas eu segui aumentando a tensão de gate dele, caiu tanto essa tensão de dreno M5 aqui. A tensão caiu tanto que já não funciona como uma fonte de corrente, ele caiu para zero a função de dreno, mas o M5, como a gente mede a tensão de dreno dele entre aqui e aqui, a tensão de dreno dele é suficientemente alta e agora o M5, nessa região aqui, está operando bem como uma fonte de corrente. Tanto que ele manteve aqui ó, a corrente bem estável, em torno de menos 5 micro, que é a mesma que passa por M3, portanto mais 5 micro também. Entenderam esse comportamento? Na semana passada eu fui direto ao ponto e polarizei ele direto nesse ponto, bem aqui no centro, ó. E mostrei pra vocês que ele amplificava um sinal aqui. Mas na verdade ele estava exatamente no meio desse degrau aqui, ó. Que aqui parece um degrau super inclinado. Vamos dar um zoom nesse degrau e olhar o gráfico do lado aqui, ó. Observem onde começa essa região, ó. 1.101 volts e vai até 1.115 volts. Que é bem aqui, ó. Esse limiar aqui no meio. Estão vendo? Sim, então, sim, eu tô vendo. É só uma faixa estreita da tensão do gate, que o M3 está funcionando como uma fonte de corrente, o M5 está funcionando como uma fonte de corrente, e ótimo, se eu botar um sinal excursionando aqui no meio,
Vejam bem, um sinalzinho aqui que foi entre 1.101 mV, 1 volt 101 mV, até 1 volt 115 mV. São 14 mV só aqui. Causou uma excursão de praticamente 4.4 volts, né? É uma excursão enorme de tensão no dreno para uma variação bastante pequena de tensão no gate. No caso, é o V2 que faz esse sinal. É o V2 que aplicou esse sinal, essa diferença pequena de 0.015. Isso aí. Na aula passada eu peguei o V2 e botei direto ele com um sinal bem pequenininho, né? E mostrei pra vocês que ele amplificava. Um seno bem pequeno aqui amplificava um seno bem pequeno aqui no dreno. Certo? Agora o que eu mostrei pra vocês é, olha, só funciona isso aqui quando eu realmente botei esse sinal em torno de 1 volt 109 milivolts, mais ou menos. Aqui em volta, ele é um ótimo amplificador, olha só. Muito bom, inclusive é bastante linear, se vocês observarem aqui, ó, é quase uma reta mesmo, o comportamento. Então, ótimo, se eu polarizar ele aqui em torno disso aqui, perfeito. Ele funciona como um razoável amplificador. E se a gente observar, o ganho dele é bastante alto, inclusive. Se a gente olhar aqui uma variação de 2 volts causada de dreno do M5, causada por uma variação aqui 107, 111, são 4 milivolts. É razoável esse ganho, não é? Então, um circuito super simples assim nosso, que é 2 fontes de corrente, já se comportou como um amplificador de tensão bem razoável. Eu espero que vocês tenham conseguido avançar até aí e parece lógico para vocês agora como é que a gente consegue uma amplificação? Sim, eu entendi de como é que funciona o processo da amplificação. Agora, sim. Ok. Bom, Mas... isso aqui... Desculpe. Tranquilo, professor. Só segue baile, segue baile. Não, comenta aí, Bernardo. De repente, nos ajuda. Não, é que, tipo, pelo que eu entendi ali, o V2 ele tá mandando um pequeno sinal ali no M2, não é? No M3, que é o de baixo. Isso, M3. Ah, não vi direito, desculpa. Aí ele tá com a corrente baixa naquele instante de tempo ali, até que quando a corrente dele começa a aumentar, aí ele perde a característica dele de fonte de corrente, e aí o M5 lá em cima? M5. O M5 começa a atuar como uma fonte de corrente, mandando sinal para baixo ali. É isso mesmo? Sim, são essas as ideias, exatamente. Quando a tensão no gate é bastante baixa aqui, que é o que a gente observa aqui no início, né? Aqui, a tensão do gate é bastante baixa e ele mal liga, então o dreno M5 fica com uma tensão alta, porque o M3 não ligou ainda completamente. Uhum. Aí chega no limiar aqui, ele liga, realmente. Quando ele liga e a tensão de gate segue subindo, chega num ponto que cai a tensão do dreno do M5. Aí ele para de se comportar como uma fonte de corrente. E realmente, nessa região toda aqui, o M3 já não é uma fonte de corrente. Não funciona bem. Mas o M5 funciona bem. Como uma fonte de corrente. Uhum. Se a gente der um zoom bem nesse limiar aqui, na transição, é exatamente isso que acontece. Uma pequena variação na tensão de gate, que é o eixo horizontal aqui, causa uma grande variação de tensão do dreno, que é a característica que a gente quer para amplificação. E eu convenci vocês lá, mostrando aquele modelo de 2 fontes ideais lá e resistores, de que se as resistências de dreno forem bastante altas, de M5 e de M3, o ganho vai ser maior, né? Para essa pequena variação de tensão aqui, de M3. Ok. Tá, então entendi. Mas a minha pergunta ali, professor, assim, ó. Se o V2 tá mandando sinal... Ah, tá. É que eu ia perguntar quem é que controla e como é que é esse espaço de tempo, quem é que controla esse espaço de tempo, em que instante que ele faz essa troca. Só para deixar bem claro essa questão aqui, essa análise aqui não é exatamente no tempo. Se você observar aqui, eu fui variando a tensão desse gate, né? Então isso aqui não é exatamente tempo. Quem é que controla quando vai ligar? Quer dizer... Não, a minha pergunta é isso, exatamente. Bom, ok. Quem é que controla isso aqui? Ok. Lembre que o transistor tem uma curva lá que é uma exponencial. Quando sobe a tensão no gate, sobe a corrente dele. Eu não tenho essa curva aqui, infelizmente, para mostrar para vocês. Mas, se a gente for observar, à medida que sobe a tensão no gate, deixa eu observar se tinha essa curva aqui em cima. É basicamente um efeito aqui, ó. Seguindo essa linha branca que eu tracei aqui. Quando sobe a tensão de gate dele, a corrente sobe praticamente como isso, com uma exponencial. Depois que excedeu
a tensão de threshold dele, certo? Porque antes da tensão de threshold do transistor, ele está completamente desligado, M3. Por aqui, mais ou menos, ele excedeu a tensão de threshold dele. E logo começou a fluir corrente. Se a gente observar no zoom aqui do detalhe. Logo que excedeu a tensão de threshold deles, aumentou a corrente de dreno do M3 aqui. Mas seguiu subindo e ela passou rapidamente de 5 microamperes. Teve esse efeito que a tensão do dreno caiu demais. E desligou. Desligou não, ele deixou de se comportar como uma fonte de corrente ideal. Isso depende então, esse nível de tensão depende da característica do M3. Threshold dele e ganho entre tensão de gate e corrente de dreno. Mas basicamente o threshold dele, que é aquele parâmetro que varia um monte com a temperatura, inclusive, para nos dificultar a vida. Vocês estão vendo como isso é sensível, como isso pode ser um problema, determinar o ponto de polarização dele? Até o final dessa aula, daqui a 20 minutos, a gente vai ver que tem como lidar com essa questão e deixar ele polarizar automaticamente em torno desse ponto aqui. Então, realmente é um problema, tem que botar uma tensão bem exata aqui para usar o ganho dele. Tu tá certo em ficar preocupado com isso. As características intrínsecas do material que foi usado na dopagem desse transistor ali e também interfere nesse processo de controle da tensão? Sim, a característica intrínseca, o W que tu usou e o L que tu usou também. Então, se tu aumentar muito o W, diminui a tensão de threshold. Se tu aumentar muito o L, aumenta. Mesmo que eu simule o circuito com a tensão ideal que eu queira, então na vida real nunca vou conseguir esse valor que eu atingi, que eu queria. Não, vai ter uma variação em torno disso. Alguns transistores um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, não é um circuito prático realmente dessa forma. O fato de a gente usar uma tensão aqui gerada por esse espelho de corrente, que já é uma tensão que já é próxima do que tu precisa para ele operar com 5 microamperes, com 5 microamperes aqui, facilita. Então, se eu fosse fazer isso aqui, realmente ele teria uma corrente de praticamente 5 microamperes, por causa dessa estrutura de espelho de corrente aqui, que já dá uma tensão muito próxima. Só que ainda assim não é bem garantido isso aqui. Não é um circuito muito interessante ser usado como ele é apresentado aqui. Ok? E, professor, aquela tensão no eixo vertical ali é a tensão que nós temos no dreno. Eu vou voltar aqui nessa figura. Exato. Essa tensão aqui, dreno M5. É isso aqui. Vertical ali. Horizontal é a variação na tua fonte V2. E isso na tensão do gate aqui, na verdade. A tensão causada no gate. Ah, tá. Tensão causada no gate. Ok. Não, o que eu falo assim, eu entendo que tipo nunca vai ser as características ali do coisa vai ser igual ao simulado, mas é que tipo é muita coisa para controlar no caso. Sim, é muita coisa. Eu vou mostrar alternativas que fazem isso aqui de uma forma bastante tolerante aos parâmetros, que não precisa acertar exatamente no meio aqui. Vocês vão ver como é bem interessante. E é bem engenhoso até. Ok? Bem, professor, só uma dúvida antes. Como que é que fica... Eles são inversos, os dois MOSFET ali. Os dois... os MOSFET. Esse é N e esse é P. Isso, eles são inversos, né? A corrente deles. Sim, só porque... isso aqui é simplesmente porque foi medida no mesmo terminal. Terminais opostos. Num terminal, a corrente está entrando no terminal e outro está saindo. Aí ficou com polaridade invertida, mas o valor absoluto delas é a mesma, né? Se a gente observar. É mesmo. E aí no outro gráfico eles são juntos, né? Estão juntos porque aqui tem um menos e x aqui, ó. Eu botei um menos para eles ficarem sobrepostos e a gente conseguir ver que eles realmente estão juntos. Ok? Tá certo. Então. Certo. Então eles estão realmente juntos porque eu mexi na polaridade dele aqui para mostrar que eles estavam bem por cima um do outro. Tá, ok. Ok, quais características eu já falei sobre eles aqui? Essa questão da impedância percebida no dreno dos transistores, que é quanto maior, melhor. E ela é maior nessa região de saturação. Aqui perto, ó, quando a tensão de dreno é muito baixa, que é a variável representada na horizontal aqui, tensão de dreno, essa variação é grande da corrente, então a impedância é baixa. Aqui não é interessante. A gente sempre quer operar na região de saturação, então. A característica formalmente da região de saturação é a tensão VDS tem que ser maior do que a tensão do gate mais o threshold. Então, à medida que eu aumento a tensão de dreno aqui, ele vai ficando mais saturado, porque vai ficando maior a tensão dreno source, que é mostrado no horizontal, em relação à tensão de gate mais o threshold dele. Se a gente observar a tensão de gate mais o threshold, a gente consegue decidir se ele está na região de saturação ou não. Mas o que nos importa é isso aqui, que é a derivada da tensão sobre a derivada da corrente, que dá
a resistência percebida do dreno. A maior impedância implica menor variação da corrente com variação de tensão, que é o que a gente viu até agora. A fonte de corrente fica mais próxima do ideal. Ótimo, é o que a gente está procurando. A maior variação da tensão de dreno, quando ocorre uma variação da corrente do dreno, faz ele funcionar então como um amplificador. Se a gente bota aquela fonte de corrente, duas fontes de corrente uma contra a outra, quanto maior for essa impedância, maior o ganho de tensão, que é o que a gente está procurando. Como é que eu consigo atingir então maior impedância de dreno? Vocês lembram que a gente calculou na aula passada ali? A gente botou umas tensões constantes ali nos transistores e a gente observava as impedâncias de dreno com diferentes níveis de corrente e ia variando, ia fazendo essa curva aqui e observando a inclinação da curva. Aqui, a gente chegava na casa de alguns centenas de quilômetros, certo? Vocês lembram aí que eu pedi para vocês calcularem delta I sobre delta V aqui? E deu alguns centenas de quilômetros. Tem formas mais interessantes de a gente conseguir aumentar a impedância dele. A gente quer deixar então essa curva mais plana quando ele vai saturar. A gente aumenta o L dele, quer dizer, faz ele mais longo, aquela seção que tem que ser atravessada pela corrente é mais longa, aumenta o comprimento do canal, aumenta a impedância vista do terminal do dreno, sempre. Mas também aumenta a tensão necessária para saturar ele. Significa que, olhando para aquelas curvas anteriores, aqui, se eu aumentar o L, esse início aqui, ó, de saturação, que vai ficando plana a curva, vai se deslocando mais para a direita. Então eu também vou precisar de uma maior tensão de dreno para conseguir saturar ele. Por que isso me preocupa? Que eu vou precisar de uma tensão maior de dreno para saturar ele? Se a gente voltar naquele circuito que a gente observou, se eu preciso de uma grande tensão para saturar aqui ele, eu não vou poder operar quando essa tensão aqui está chegando perto de zero. Significa, aqui ó, quando o V dreno 5 está caindo para zero, ele vai perdendo as características dele. Ele não está mais operando saturado corretamente. Ele deixa de ser um amplificador daí. Começa... Exatamente, ele perde essa característica de fonte de corrente. Isso aí. Então, Entendi. Aqui nessa região, o ganho dele começa a cair, porque ele já está caindo fora de saturação. Da mesma forma que M5, aqui no início dessa faixa de operação, M5 não estava operando saturado corretamente. Então, aqui nessa faixa, o M5 tem uma baixa impedância de dreno, porque ele não estava operando saturado. E aqui embaixo, o M3 não tem uma impedância de dreno operando direito. Aqui no meio, os dois estão operando saturados e estão muito bem. Como que é, professor? Eu não entendi qual que é, quando eles estão operando saturado, qual que é o detalhe que eles deixam de operar como fonte de corrente? Ok, aqui ó, eu vou voltar naquela curva da caracterização que a gente viu lá em cima. Aqui é a tensão de dreno, à medida que varia a tensão de dreno, né, na horizontal. A gente quer que eles tenham sempre essa curva aqui, ó, que é praticamente plana, que varia muito pouco a corrente com a variação da tensão do dreno. Ok? Então, o ideal é que fosse plano, reto. Mas ok, tem uma variaçãozinha pequena ainda. Se a tensão de dreno cai muito, que é essa região aqui, tá vendo que a inclinação muda e começa a ficar mais inclinado? Sim. Mais inclinado, menor impedância. A partir dessa linha que eu tracei em branco aqui, ele começa a ficar razoavelmente plano. Então, a partir dessa linha aqui, aproximadamente, ele está saturado. Ele respeita essa condição aqui, ó. VDS cresceu, a tensão de dreno cresceu. Então, é suficiente para deixar ele saturado e fica razoavelmente plano. O comportamento aqui significa a resistência de dreno fica bastante alta. Aqui, nesse cantinho aqui, a resistência de dreno é bastante baixa, porque varia pouco a tensão e varia bastante a corrente, não é? Então ele tem um certo momento, ele satura a corrente e aí ele começa a ter uma impedância grande. Perfeito, que é toda essa região aqui. Tá, e aí ele age como uma fonte de corrente. Perfeito, isso Agora, aí. se ele passar esse valor de saturação, no caso, se ele passar esse valor de saturação que ele perde daí, as características... Se a tensão de dreno cair muito, ele perde a característica e deixa de funcionar como uma fonte de corrente. Porque cai aquela impedância. Não é mais uma fonte de corrente, já se foi pro boi com as cordas, porque não tem mais, o ganho dele cai muito. Se a gente observa o comportamento daquele circuito simples que a gente analisou, olha só, a tensão de dreno desse de cima aqui, ela é medida VDD menos a dreno M5, né? E a de dreno de baixo é direto dreno M5, certo? Certo. Eu vou correr um pouquinho para baixo aqui. O que acontece aqui, então, observando essa curva? Quando o V dreno M5
está próximo de 5 volts aqui, ó, 4.4. Quer dizer que aqui a tensão é 5 volts menos 4.4. É 0.6. Ah, e aí a tensão é muito baixa. É muito baixa, ok. tá começando a entrar em saturação. Aqui, certo? Certo. Por outro lado, esse aqui, dreno M5 é 4 volts praticamente. Tá muito bem saturado, tá funcionando muito bem o M3. Certo? Nessa região aqui. M3 funciona muito bem como uma fonte de corrente nessa região aqui. Tá. No outro extremo, caiu muito essa tensão. Dreno M5 aqui. Agora, nessa região aqui, o M3 não funciona direito mais. E agora o M5, se a gente pegar 5 volts menos tensão de dreno aqui, que está em torno de quase 0 volts aqui. 5 volts menos 0,5, vamos dizer. 4,5. Nessa região aqui, o M5 está funcionando muito bem como fonte de corrente. Só que agora o M3 não funciona mais, então o ganho também caiu. Assim, então é aí que nessas características eles se completam. Enquanto um tá desligado, o outro liga e assim tu tem uma faixa maior no caso de ganho. Na verdade, isso é um problema, olha só. Aqui na Isso é um região de problema. cima, o M3 não ligou ainda. E aqui na região de baixo, Tá. o M3 Ah, precisa ter os desligou dois completamente. O bom é aqui na do meio, que os dois estão operando como fonte de corrente estão ligados. e os dois são saturados. Perfeito. Tá. Então o que nos interessa é essa É região do complicadinho isso aí, meio. né, Marcos? Oi? É complicadinho isso aí, né, Marcos? Não, é complicadinho, tá louco. Não. Por isso que eu tô indo Não, devagar mas aqui. mas vocês estão tá, pegando. tá dando pra entender, tá dando pra entender o que tá acontecendo. Ok, Tu então. tem que ver a corrente ali em cima, ó, Marcos, ali, ó, que tu consegue ver esse passo. Tá vendo ali, ó? Que tem a IX M3 ali, ó, e a IX M5. Aí tu consegue ver esse passo bem certinho. Vai, é complicado, professor, não vou Não, mentir. eu admito que é complicado, por isso que eu tô mostrando pra vocês passo a passo. E estamos voltando aqui pra ver aquele circuito várias vezes, né? Mas vocês estão entendendo que quando a tensão de dreno é muito baixa, o M3 não funciona direito como fonte de corrente. Não. Quando a tensão de dreno é muito alta, perto de 5 volts, que é a alimentação, M5 não funciona direito. Então o que a gente quer é que fique próximo do meio. Ok? Aí, Marcos, se tu quer pegar ali, ó, o bagulho que tu quer ali é bem naquele passo ali do meio ali, naquele gráfico ali do V dreno 5 ali, ó. Bem no meio, aquele meio, ponto. É essa variação. região que nos importa. Isso aqui que é importante pra nós, que tem uma grande variação na tensão de dreno para uma pequena variação na tensão do gate. Isso aí, que é o que nós estamos Esse procurando. ponto- é esse o ponto que a gente tá amplificando, Marco. Ei, professor, complicado. aquela tensão de dreno ali é a nossa saída. É a nossa saída que nos interessa, isso É a aí. nossa saída, tá, ok. Eu vou voltar lá em cima então agora, olha só. Como é que a gente consegue fazer melhor então? Quanto melhor saturado estiver, maior aquelas resistências lá, que se comportam os drenos. Então, maior vai ser o nosso ganho. A gente observou na aula passada lá que se a gente reduz a corrente média de polarização, aumentava a impedância de dreno. Vocês lembram disso aí? A gente fez algumas medidas e aqui embaixo, ó, com as correntes baixas, a impedância era maior. É uma das opções. Aumenta a impedância. Isso foi medido a gente, quando caracterizou ele lá. A gente aumentando o L também aumenta isso. E tem uma outra opção aqui. Em vez de eu pegar e criar um transistor enorme com um L muito grande, eu posso montar um outro transistor em série com aquele ali de baixo. Calma aí, isso aqui já é um circuito. Pera aí, vamos analisar ali com calma agora. Isso se chama estrutura cascode. O que se trata isso aqui? A gente empilhou um outro transistor bem em cima daquele transistor que a gente está analisando, que agora se chama M1. Olha só. M1 aqui é o que vai receber o sinal do gate. E esse M cascode é o que está em série com ele. Certo? M cascode vai ficar polarizado com uma tensão de gate constante. O tempo todo, não importa. É uma tensão de gate constante. E ela, inclusive, é bem tolerante, porque não vai... Uma pequena variação nessa tensão não vai influenciar muito no desempenho do circuito. Mas o que é interessante se a gente observar aqui, ó. Vamos olhar esses dois sinais de cima aqui. Olha só. V dreno M2 e V dreno M3, que são esses dois sinais aqui. À medida que subiu a tensão do dreno M2, que é a mesma variável horizontal aqui, ó, ela foi subindo. Chegou num ponto que, olha só, V dreno M3 parou de subir e ficou constante praticamente. Vocês estão vendo? Sim. Nesse ponto aqui, essa diferença de tensão aqui é a tensão que aparece em cima desse transistor de cima. Qual é a magia dessa questão aí? Olha só.
O M3, o MV dreno M3, que na verdade o transistor se chama M1, agora que eu vi que não ficou condizente isso aqui, porque renomeou o transistor por um erro. A tensão do dreno dele varia muito pouco. Olha, se a tensão do dreno dele varia muito pouco, e esse transistor de cima, a gente pode dizer que está absorvendo essa diferença de tensão, à medida que cresce essa tensão de cima aqui, que é o que a gente observa nesse gráfico, ele absorve essa diferença de tensão aqui. O transistor de dreno, esse transistor de baixo aqui, ele começa a se comportar cada vez como uma fonte mais ideal. Porque afinal, olha só, se não varia a tensão de dreno dele, não tem aquele efeito que a gente observava lá, daquela inclinação da curva aqui, ó, de ir crescendo a corrente porque está variando a tensão de dreno. Basicamente, esse transistor de baixo, ele está operando em torno do mesmo ponto e a tensão de dreno dele está quase constante. Olha essa curva em verde aqui. Não variou praticamente nada mais. O M1, se tivesse sozinho, ele teria essa mesma curva azul, né? Sim, a tensão de dreno dele subiria junto com o azul, isso aí. Agora, como ele está em série com M Cascode, ele é S-Code. Cascode, isso. Cascode. Como ele está em série com Cascode, aí ele perde essa característica e aí ele vai servir só como uma fonte daí. Isso, olha só. O M-Cascode aqui, ele, vamos dizer, ele absorve essas diferenças de tensão. Olha só, essa aqui é a tensão que tem em cima do M-Cascode. Vai subindo a tensão de dreno dele lá em cima, ele vai absorvendo mais tensão. E a tensão do dreno do de baixo, que é a que a gente está observando aqui, no M1, é essa em verde aqui. Vocês observam que ela está crescendo muito pouco, né? Sim, quase então nada. Aqui é praticamente como se esse transistor M1 estivesse operando em torno do mesmo ponto. Não varia mais muito a tensão do dreno dele. Mas o de cima está variando o dobro, no caso. O de cima está variando tudo, sim. Mas o que dobro. No caso, ele absorve o que aqui o M1 iria variar, mais o que ele varia, e aí ele varia o dobro, no caso. Isso, muito mais. É isso. Ele absorve muito mais tensão. Só que nos interessa isso aqui, olha só. Olha o efeito final disso, se a gente observar a corrente que passa no dreno do M2 aqui. Embaixo. Você observa que ela está super plana, ela chegou no nível de saturação aqui e não variou mais nada, praticamente. Ficou super plana. Bem bonitinho. Tão plana que eu não consigo ver a variação aqui, então o que eu fiz? Eu fiz a derivada desse sinal aqui em função da tensão. Da variação de tensão aqui, que é D e X, olha só. E para ter a impedância, eu dividi 1 sobre essa derivada, para inverter essa fração. Olha o nível da impedância observada do dreno aqui, de cima. Olha os valores que ele atingiu. Gigantesco. Basicamente, aqui, se a gente for observar de baixo aqui, o mínimo valor que chegou aqui é em torno de 100 megaohms. Então, comparando com aqueles valores que a gente observou na outra aula, centenas de quilo-ohms só, essa estrutura aqui atinge valores de impedância de dreno enormes, muito, muito, muito mais altas. Qual foi o custo disso? Em vez de aumentar um monte o L desse transistor e mexer um monte no tamanho dele, eu botei um outro transistor em série. Que é bem mais barato. Em questão de área é muito menor, né? Pois Isso aí, perfeito. É o custo, exatamente o que falou. E o que a gente pagou de custo? Se vocês observarem aqui assim, ó, onde realmente ele saturou, aqui, ó. Vamos dizer em torno de 0,6 volts aqui, que quando o transistor de cima, o cascode, começou a absorver a diferença de tensão, vocês conseguem observar aqui? Sim. Quando ele começou a saturar aqui, essa tensão aqui é mais alta do que se eu fosse saturar somente o M1 sozinho. Então, vai precisar de uma tensão um pouquinho maior para ele começar a saturar aqui. Mas ainda assim é um altíssimo ganho, olha só. Partiu de centenas de quilômetros para vários mega-ohms. Vamos dizer, um ganho de mais de 1000 vezes aumento da impedância, comparando com os valores que a gente calculou na aula passada. Então aqui, já um ganho enorme. Essa estrutura aqui tem dois transistores NMOS, se vocês observarem aqui, NMOS 4 e NMOS 4. Certo? Similarmente, a gente também pode construir isso aqui com PMOS. Só que aí vai inverter. No caso, o PMOS que vai receber o sinal fica ligado na alimentação e o que fica em cascode fica abaixo dele, nível de tensão mais baixa, mas também é polarizado de uma forma constante. Então ele necessitou uma tensão um pouquinho maior para saturar, mas a gente vê que várias ordens de magnitude maior a impedância observada de dreno conforme calculado aqui embaixo. Ah, mas foi variando, olha só, a tensão de dreno não ficou... A impedância de dreno não foi super bem comportada, não foi crescendo bonitinho. Não nos importa muito, ela já está numa ordem de grandeza muito grande aqui. Se a gente observar, já está com mais de 100 mega-ohms aqui. Nunca ela baixa de 100 mega-ohms. Então, é razoavelmente bom esse comportamento. Grande impedância de dreno. O que a gente consegue com isso aqui?
não vou pedir para vocês projetarem nenhum circuito ou avançarem muito, mas eu vou mostrar depois aqui embaixo o resultado de uma simulação em que eu montei exatamente isso aí. Aqui em cima tem aquela fonte de corrente M5 lá, com um transistor em cascode, que é um transistor PMOS em série com ele com uma polarização constante no gate. Aqui embaixo... Tu montou com os dois, tu substituiu cada um daqueles MOSFET por 2 transistores em cascode aí no caso. Isso, perfeito. Olha só, é o mesmo circuito que a gente tinha antes lá embaixo. O M3 está aqui embaixo, o M5 está aqui em cima. Eu só expandi ele verticalmente. E botei aqui em série com o M5, um transistor PMOS também, com aquela estrutura cascode, com o gate dele constante. E no de baixo, no M3, eu botei uma estrutura cascode também, com gate também constante. Ok? E professor? E essa absorção aí dessa tensão seria aquecimento? O nível é muito baixo, não teria problema? Sim, vai gerar um pouco de aquecimento. Isso é realmente. Vai ser um pouco de energia perdida. Vai ser uma tensão vezes uma corrente, né? Mas a gente trabalha aqui com nível de microwatts, né? Então, tensões bastante baixas. Não é isso que vai determinar, assim, estragar esse circuito. Porque realmente ele é polarizado com nível de tensão de 5 volts, né? E a gente está trabalhando aqui com 1 microampere de polarização, nesse exemplo aqui. Então, o consumo dele é 1 microampere aqui e 1 microampere aqui. É bastante baixo. Não, né? não é significativo. Não é significativo. Ok, quanto mais a gente diminuir esse consumo, melhor, não é? Mas ainda assim, eu só quero mostrar essa questão do aumento da impedância do cascode. Aquele mesmo gráfico. Desculpa ali a pergunta ali, pode voltar ali para cima. Não sei se foi já respondida aqui essa pergunta, mas qual que é a vantagem de configurar, tipo, de tirar os MOSFET e botar na configuração de cascode ali dos transistores? Tu lembra que só um transistor assim ou só um transistor assim tinha algumas centenas de quiloohms, né? Vamos dizer que 100 quiloohms, em torno disso de impedância de vista do dreno. Quando a gente observava aqui, que a gente observou a inclinação daquela curva na outra aula. Quando eu fiz isso aqui, eu acabei de mostrar o resultado para vocês que se observar aqui de cima a impedância vista desse dreno, ou vai ser similar a desse dreno aqui também, excedeu a casa dos 100 mega ohms. Então, a impedância é muito maior. E lembra que quando a gente tinha impedâncias maiores, a gente consegue ganhos maiores também? É esse o nosso objetivo, para aumentar o ganho do amplificador. Então, a gente quer ver cada vez impedâncias maiores aqui, porque uma pequeníssima variação de corrente nesse MOSFET M3, a saída vai variar um monte. Uma tensão, uma grande excursão na saída. Que tem a característica que a gente quer, amplificação. Entendido. Então esse é o nosso objetivo. Obrigado aí, pessoal. Ok, então eu mostrei pra vocês que isso aqui, ó, agora todo esse conjunto aqui se comporta como uma fonte de corrente. Mas com uma impedância observada de dreno muito maior. E todo esse conjunto aqui de baixo também se comporta como uma fonte de corrente. No lugar de um transistor só como fonte de corrente, eu tenho 2, mas que fazem um papel muito melhor, não é? Com uma impedância muito maior. Entendi. Assim tu consegue um ganho muito grande, comparado àquele outro circuito ali, no caso. Sim, se multiplicou a pelo menos por 1000 a impedância vista de dreno. Quer dizer Não, entendi. Aí ele, quando pegar o sinal de saída, vai estar, tipo, muitas vezes mais amplificado do que antes, não é? Isso aí. Exatamente essa ideia. Ok? Então vocês viram como é que eu bolei essa questão, né? Por que me importava isso? E aí eu vou pular para outra característica. Até agora eu estava falando de impedância de dreno, que é uma característica bem importante, né? Que ele realmente se funcione como uma fonte de corrente. E que fique bem saturada aquela curva lá, que fique bem plana depois que atingir a saturação. Agora eu falo essa característica aqui, ó, que é como uma pequena variação na tensão de gate vai refletir uma variação na corrente de dreno. Ok? Que é desse amplificador aqui embaixo, desse transistor aqui embaixo. Que é essa questão... Ainda aquele circuito ali, a única variação de tensão que tu tá fazendo é só naquele último resistor lá de baixo. Exatamente. O sinal é injetado. O sinal é injetado só no gate desse transistor de baixo. E como ele varia a corrente de polarização disso aqui um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, se eu tenho uma grande impedância nesse nó aqui, visto pelo dreno desse cara, desses dois de cima, lembrem que isso aqui é uma fonte de corrente, isso aqui é uma fonte de corrente. Só que essa fonte de corrente de baixo varia um pouquinho a corrente, em função desse pequeno sinal que a gente está injetando. É exatamente esse comportamento. A gente ainda vai inserir um pequeno sinal aqui embaixo.
Aquela fontezinha ali, ela tá meio bugada, professor? O senhor modificou? O que é aquilo ali? Eu cortei ela fora aqui porque eu fiz uma análise DC. Assim que eu mostrar pra vocês a questão desse parâmetro, do ganho entre gate e dreno aqui, eu vou mostrar os resultados pra vocês, pra não ficar muito confuso, ok? Tá, ok. Eu já vou mostrar em seguida ali embaixo. O que nos interessa então? Tu observou bem, a gente injetou o sinal naquele gate ali embaixo. Essa característica, se a gente observar tanto no transistor PMOS, de como uma variação na tensão do gate influencia a corrente do dreno, ou num transistor NMOS, como a variação na tensão do gate influencia a corrente de dreno, ela é similar. Quer dizer, sempre uma variação na tensão do gate muda a corrente de dreno, ou seja, muda a corrente que ele está tentando gerar. Se a gente observar que ele tenta se comportar como uma fonte de corrente, certo? Essa variação a gente costuma chamar de GM, que é quanto varia a corrente por uma mesma variação de tensão. E a gente pode aproximar exatamente como uma derivada. DI, DV aqui. Ela tem a unidade inversa de uma impedância, que seria um DV sobre DI. Ok? Por isso, esse GM geralmente é apresentado com o inverso de ohm, que é Siemens. Se vocês observarem lá na definição de ohm, é 1 sobre um valor em Siemens, que é... Então, o inverso, exatamente. 1 sobre x. Quando a gente quer amplificar um sinal, a gente quer que para pequenas variações de gate ele cause a maior variação possível na corrente de dreno. Quer dizer, uma fonte de corrente que com uma pequena variação no sinal de controle cause uma grande variação na corrente. Como é que a gente consegue atingir isso? Aqui embaixo tem umas expressões que nos justificam isso. Olha só, essa aqui é a expressão da corrente de dreno. Ela depende da tensão de gate, tensão de threshold ao quadrado. Se a gente fazer a derivada disso aqui, a gente vai chegar numa expressão parecida com essa de baixo aqui, que é a derivada dessa corrente em função da tensão de gate, que é o GM, por definição aqui, derivada da corrente por derivada da tensão do gate. Ela mais ou menos se comporta dessa forma aqui, que é quanto maior o W, maior é isso. Quer dizer, quanto maior o W, maior a largura do canal, mais ele vai acumular cargas lá embaixo e mais então ele vai amplificar e vai permitir passar mais corrente. Comportamento oposto em relação ao L. Quando a gente aumenta o canal e faz ele mais longo, a gente aumenta nessa dimensão aqui, ó, o canal. Quer dizer, a corrente vai ter que atravessar uma seção mais longa. Tem um efeito contrário. Diminui esse ganho que está nos preocupando aqui agora. Esse KN é um fator do processo mesmo. Do processo, de acordo com a espessura do óxido do gate e mobilidade dos portadoras. O W e o L a gente controla. Então, a gente quer aumentar o ganho desse transistor para que o mesmo sinal de VGS aumente a corrente de dreno, a gente aumenta o W dele, basicamente. Só que tem um efeito parasita, vocês estão vendo uma coisa? Se a gente diminuir o L, é bom, né? Porque aumenta esse ganho aqui, do gate para o dreno. Só que diminuir o L vai diminuir a impedância, que a gente queria tanto aumentar lá em cima. A gente observou lá que a impedância aumenta com aumentar o comprimento DL aqui, ó. Então a gente já vê aqui uma questão contraditória, que é, tá, não tem um tamanho ideal para esse transistor, então, já que a gente quer que ele tenha um grande ganho entre a tensão de gate e a variação da corrente que ele causa, mas a gente quer que ele tenha uma impedância grande vista de dreno também. Sim, a gente não consegue isolar e dizer, ó, uma característica ideal. Aumenta um monte o W, aumenta um monte o L. Não, não existe uma solução só para isso aí. Existe um equilíbrio aí no meio. Espero que fique claro para vocês aí as duas abordagens, olha só. Eu estou olhando o que uma tensão aqui causa na variação da corrente e o outro ponto é o que essa variação de corrente causou em variação dessa tensão aqui, de dreno, né? Que é o que a gente tinha estudado até agora. Nesse circuito aqui, que vocês já cansaram de enxergar aqui, que eram os dois transistores funcionando como fonte de corrente, o ganho dele vai ser resultante basicamente disso aqui, então, ó. O circuito, que é o GM, que é aquela transcondutância do M3, que é o transistor que está recebendo o sinal, vezes a impedância do nó de saída. Observem bem. É o ganho que tem entre essa tensão aqui e a corrente de dreno, vezes a impedância vista do paralelo desses dois terminais aqui. E se a gente observar matematicamente isso aí faz bastante sentido, porque é uma derivada de I de dreno por VGS, o GM, que é o ganho da transcondutância,
E a impedância de saída é a derivada da tensão de saída pela corrente de dreno. Se a gente cortar isso aqui, corrente de dreno está no denominador, corrente de dreno está no numerador. Sobra aqui é variação da tensão de saída por variação do VGS. Isso é um ganho, olha só. Variação da tensão de saída por variação da tensão de gate nos diz quanto variou a tensão na saída, que é o que nos importa, por quanto variou a tensão do gate, que é onde a gente pôs o nosso sinal. Então, aqui tem um ganho, vocês percebem? dV sobre dV, que é o ganho de tensão que a gente está procurando. Então, a gente pode dividir em dois fatores, que é quanto variou daqui para cá, de tensão de gate para corrente de dreno, e quanto variou de corrente de dreno para tensão de dreno. Que são essas duas características que a gente estudou basicamente seccionando em duas partes. Ficou mais ou menos claro que a gente está analisando os dois pontos, certo? As duas características do transistor. Como ele se comporta do gate para o dreno e como o dreno se comporta por ele mesmo. Ok? Se a gente observa aqui, então, para aumentar o ganho desse circuito, que é o circuito que a gente está acostumado aqui, que é duas fontes de corrente, a gente pode aumentar a dimensão de M3. Deixa eu tirar uma cópia aqui para a gente observar ele aqui do lado. Deixar essa cópia do circuito aqui para a gente ficar olhando ele o tempo todo aqui. Que é, para aumentar o ganho do circuito, então, a gente pode aumentar a dimensão do M3. Olha só, esse de baixo. Se a gente aumenta as dimensões do M3, a gente pode aumentar o W dele, vai ter uma maior GM, maior transcondutância. Aumenta o L dele, tem uma maior impedância à vista de dreno. Também ajuda aumentando as características, aumentando o ganho resultante. Reduzir a corrente de polarização. Se a gente reduz a corrente de polarização, a impedância de dreno também aumenta. Causa um aumento da impedância de dreno, mas reduz a transcondutância. Se a gente voltar naquelas expressões lá em cima, essa expressão aqui que dava esse ganho de transcondutância, do gate para o dreno, ela aumenta com a corrente de dreno. Então, ao mesmo tempo, aumentar então essa característica também reduz o ganho. Não existe uma solução, ó, vamos aumentar essa característica que vai melhorar o ganho sempre. Não. Tem que ser feita uma análise. Existe um ponto ótimo aí. Aumentar a impedância de dreno do M5 pode ser pela estrutura cascode ou pode ser com maior L, mexendo nessa parte de cima aqui. Ou também reduzir a corrente de polarização também aumenta essa impedância de M5. Aumentar o número de estágios de sequência. Até agora a gente só tinha um amplificador com um estágio, não é? A gente pode botar dois estágios como esse, em sequência, vai multiplicar os ganhos deles. 3 estágios, vai multiplicar o ganho do terceiro junto, mais estágios. Então, isso significa multiplicar por várias vezes o número de componentes que eu vou ter que criar no meu circuito, a área ocupada por esse circuito e tudo em seguida. Destaco então essa questão de que não existe uma solução ótima, mas existem efeitos que causam efeitos positivos e negativos em relação ao que a gente quer. Mas, em geral, o que pode nos aumentar o ganho é aumentar a corrente de polarização, por aumentar o GM, aumentar as dimensões do transistor, aumentar o M3, aumenta o W dele, aumentar o L do M5, aumenta o comprimento dele, aumenta a impedância de saída, ou aumentar o número de componentes, que é, por exemplo, implementar a estrutura cascode, aquela. Ok? Vou mostrar aqui, então, qual foi o resultado de aumentar tudo isso, olha só. Eu mexi na corrente de polarização, botei estruturas cascode e observei sinal de saída. Lembra aquela mesma análise lá? Eu botei uma fonte no gate de M3 e fui subindo ela devagarzinho. Chegando no momento que ligou a M3, aqui ó, em torno de 762 mV aqui. E observem que as casas decimais aqui ó, de milivolts variam muito pouco. Aqui tem uma faixa que variou menos de 1 mV, uma ponta a outra. E a tensão de saída caiu, à medida que ia subindo a tensão de gate de M3. Observem o valor do ganho atingiu aqui. A gente consegue observar aqui, então, que aumentando a impedância do dreno dos dois transistores, fazendo fontes de corrente mais próximas das ideais, né? Que é implementar essa estrutura cascode aqui e essa estrutura cascode aqui de baixo. Permitiram que ficasse mais abrupto ainda essa transição aqui, quando a gente excursou a tensão do gate de M3. Tanto que o ganho, que é a inclinação dessa reta aqui, ó, nesse ponto ótimo aqui de operação, em torno, vamos dizer, de 762 mV aqui, chega num ganho que excede os 160 mil aqui. 160 mil equivale a um pouco mais de 100 dB.
E se a gente observar os amplificadores comerciais, o ganho deles excede um pouco os 100 dB, 100, 120 dBs. Então, já é razoável de se atingir níveis de ganho como Ampiops. Só que ainda não é interessante para nós, né? Eu acho que o Marcos acabou de observar isso. Bom, essa faixa aqui no qual ele atinge esse ganho é bem estreita, né? Realmente, é bastante estreita. Então, o que a gente pode buscar? Uma solução. Como é que se pode construir um circuito que essa faixa aqui seja automaticamente dimensionada, a gente não precisa ficar escolhendo ela e encontrando aqui? Existe uma forma de que o circuito já vai trabalhar sempre nessa faixa ideal aqui de ganho bom? E, professor, eu acho que é uma observação. Dentro daqueles grandes chips, que nem aquele que teve no exercício 7 lá, então a gente tem diversos transistores, diversos tamanhos, alocados em posições diferentes para te conseguir montar um circuito. Porque Sim. sempre se mede em transistores, né? Que, tipo, estavam falando que esse tem muitos transistores e é diferente de todos os outros chips já criados, etc. Mas ainda dentro daqueles chips tem diodos, tem resistores, essas coisas, né? É um circuito completo que tem dentro daquelas bolachas lá de transistor. Sim, lá eles falam diretamente em número de transistores, porque um circuito que é predominantemente digital tem transistores de tamanhos bem próximos dos mínimos, porque não tem muitos circuitos analógicos lá dentro. Deve ter alguns circuitos analógicos lá dentro, talvez para questão de controle de tensão de alimentação, alguns sensores, sensores de temperatura, coisa assim. Mas a maior parte dos transistores lá tem tamanhos bastante pequenos, porque portas lógicas são implementadas com transistores bastante pequenos. Aquele circuitinho que eu passei para vocês ali no MicroWind, lembra? Que a gente observou lá. A gente viu que era bem pequenininho os transistores, próximos dos valores de W e L mínimos, né? Sim. Então, esses são os circuitos digitais, que tem transistores bastante pequenos. A gente está falando aqui como a gente obtém uma característica analógica boa. Então, a gente trabalha com esses tamanhos de transistores maiores para ter essas características de maior... pode trabalhar com potência, com corrente, com fonte, essas coisas aí, no caso. Também, isso mesmo. Também com maior potência, mas não só por maior potência, olha só. A gente aumentou o W para aumentar, nesse caso aqui, o GM desse transistor aqui, M3. A gente aumentou o W, você vai ver que a relação dele é 100 micro, enquanto antes a gente estava trabalhando com 8. Então, isso aumenta o GM dele, que é o ganho entre uma pequena variação de tensão do gate para uma variação de corrente no dreno. E essa estrutura aqui com cascode aumentou muito a impedância vista do dreno. Então, a gente mexeu em duas características aqui, que se a gente pegasse componentes com os tamanhos mínimos, que é muito parecido com o que a gente construiu aqui, com componentes bastante pequenos, 3 micro por 5, 8 por 3, a gente não conseguiria essas altas impedâncias de dreno e esse valor de GM alto, como a gente tem no M3 aqui. Entendi. Por isso que a gente está trabalhando com outros tamanhos, entendeu? Mas a gente está trabalhando com outros tamanhos com foco que é para atingir o maior ganho do circuito. Ok? Ok. Agora, como é que a gente faz para conseguir trabalhar sempre em torno dessa faixa aqui de tensão? Que é a minha grande pergunta. Tá, esse circuito não é muito prático, porque se eu sair 1 milivolt aqui do ponto ideal, meu ganho já cai um monte e não serve mais para o que eu quero, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que se trabalha com essa faixa extremamente estreita? Uma estrutura diferencial. Por isso que os amplificadores operacionais são tão amados e tão práticos. O sinal de entrada não é um valor. Ele é a diferença entre duas portas. E se a gente observar, os amplificadores comerciais, todos eles, Ampiops, como tem aqui, a entrada é a diferença entre dois sinais, olha só. São as duas entradas. E o que mais? O nível comum pode ser controlado ou pode ser tolerado. Quer dizer, apesar do meu sinal estar entre essas duas entradas, o nível médio que ele traz junto, ele pode ser controlado e pode operar dentro de uma grande faixa. Por isso eles são tão desejados em muitas aplicações, tanto processamento de sinais como telecomunicações também a gente observa isso. Essa questão de variação no nível comum, como é que a gente vai observar isso? Eu vou mostrar aqui agora o circuito e nós vamos aos poucos observar o que ele tem, ok? Professor, só um minutinho ali no circuito ali. Certo. Ali o senhor tem aquele sinal de entrada em mais e em menos, né? Sim. Esse valor é referente de tensão? Sim, é de tensão.
Quer dizer, poderia fazer um divisor resistivo com um potenciômetro ali? poderia sim. Se vocês observarem isso aqui é exatamente a estrutura daqueles amplificadores operacionais que vocês usaram lá com o Tibola, que vocês estudaram em eletrônica, isso aí. Sim. E é uma pequena variação aqui, é amplificada em muitas vezes lá. 100 dB, 1 milhão de vezes. 120 dB, 1 milhão de vezes. Bastante amplificado. Mas a vantagem ainda dessa estrutura diferencial é que a gente vai observar que ela consegue automaticamente deixar os circuitos trabalhando próximo a essa faixa aqui em que ele tem um ganho grande. Sem a gente precisar ficar caçando essa faixa na qual ele tem um ganho grande. Certo? Certo. Então, basicamente, se a gente usa essa estrutura diferencial, a gente consegue sempre ficar próximo aqui dessa grande inclinação do sinal de saída. Ok? Certo, professor. Entendido. Ok, tá legal. Ainda mais ele também é tolerante ao casamento entre aquelas fontes de corrente lá. Não necessita um casamento exato. Então, vamos observar aqui, eu vou abrir no LT Spice e nós vamos começar a construir esse circuito diferencial que vai ser parte do exercício da próxima aula, ok? Mas eu vou mostrar como a gente começa a estrutura dele. Aqui eu tenho, se vocês observarem, é o mesmo circuito derivado daqueles de antes lá. Só que o que eu fiz aqui? Eu expandi ele um pouco mais para cima e se a gente observar bem, eu vou tirar isso aqui fora e tirar isso aqui fora. Ele é basicamente o mesmo circuito que tinha antes. O M5 e o M3 aqui, ó. O M5 tem uma polarização de corrente constante, né? Que é uma cópia da corrente de referência lá de 1 microampere. O que eu fiz aqui? Observamos bem a forma que está construído aqui. Eu botei essa parte de baixo como duas fontes de corrente, olha só, M3 e M7. Eles recebem diretamente aquela tensão de gate, então tanto M3 quanto M7 vão drenar uma corrente constante aqui enquanto eles estiverem operando saturado, certo? Cada um tem uma cópia daquela corrente de 1 micro. Então aqui vai ter em torno de 1 microampere e aqui vai ter em torno de 1 microampere. Isso aqui não é ainda o circuito amplificador diferencial, mas é uma evolução para vocês entenderem por onde isso passa. E aqui em cima o M5 está lá polarizado também com uma fonte de corrente, uma tensão de gate constante, e também com uma fonte de corrente esse M6 que eu acabei de adicionar, que é o mesmo tamanho do M5, que é o mesmo tamanho que o M4. Ficou claro para vocês isso aí? Todo mundo está trabalhando com fontes de corrente aqui. Certo? Certo. Esses transistores do meio aqui são aqueles transistores que estão recebendo o sinal. Esse sinal é composto de quê? Uma tensão do modo comum, que está referenciada à Terra aqui, ó, que é a tensão comum às duas entradas, e um sinal diferencial, que é um pequeno sinal diferencial entre as duas entradas, que vai ser amplificado. Tá certo? Por isso que eu botei duas fontes, ó. É uma fonte DC, que dá um modo comum, e uma fonte diferencial. A gente vai observar, depois de construir toda a estrutura, que a fonte de modo comum ela não influencia muito, e que o ganho vai ficar sempre em torno do que a gente precisa. Ok? Então, esses transistores aqui do meio recebem essas pequenas variações do sinal, que são representadas por diferenças positivas aqui, ó, que a entrada positiva fica maior do que a entrada negativa. E em outros momentos a entrada negativa pode ficar maior do que a positiva. Certo isso? É uma estrutura que simplesmente deixou esses transistores aqui no meio entre duas fontes de corrente. O que para nós agora não vai funcionar. Não vai ter o ganho que a gente espera. Ok? Mas olha só. Ok esses passos que eu segui? Duas fontes de corrente em cima, duas fontes de corrente embaixo. Ok. Até esqueci de conectar aqui esses sinais de substrato, eu vou conectar aqui agora. Mas o que eles estão fazendo é uma evolução daquele circuito lá, mostrando como a gente vai chegar no circuito diferencial. Se eu botar agora, simular ele aqui e mostrar qual é o sinal diferencial de entrada e como esse sinal vai aparecer nas saídas, olha só. Eu vou pegar aqui um sinal diferencial entre entrada mais e menos entrada menos. Ok? É um sinal diferencial e a saída também é diferencial entre esses dois nós aqui. Só que vocês observam que como a saída variou pouco, né? Não está ainda na configuração que a gente quer. O que vai nos interessar aqui? Em vez de ter duas fontes separadas aqui embaixo, eu vou conectar esses nós aqui, que são os sources do par diferencial, que são esses transistores do meio. Esses transistores do meio a gente chama então de par diferencial. E eu conectei os dois terminais de source dele. Olha só, observem bem qual é o comportamento esperado desses caras aqui. No momento que sobe a tensão da entrada positiva e a entrada negativa fica constante. Olha só,
uma variação positiva nessa entrada aqui. Subiu, vai aumentar a corrente drenada por esse aqui, não é? Porque a tensão de VGS dele cresce. Isso é claro para vocês? Aumenta a corrente aqui então, certo? Aumenta a corrente de dreno. Só que isso aqui são fontes de corrente. Então, como aqui embaixo, tanto a corrente de dreno dele quanto a corrente de dreno do outro chegam no mesmo nó, se aumentar a corrente de um, eu vou ter que diminuir a corrente do outro para compensar, ou vai ter que variar a tensão desse nó aqui para compensar o fato de que aumentou a corrente de um deles. Isso a gente vai ver de novo, vai repetir isso aí, mas eu só quero mostrar que tem uma relação entre esses dois transistores. Quando sobe a tensão da entrada positiva, aumenta a corrente do M9, obrigatoriamente vai ter que diminuir um pouco do M8. Para manter a soma das correntes aqui igual. Ao contrário, se aumenta a tensão da entrada negativa aqui, aumenta a corrente do M8 e vai ter que diminuir um pouco a corrente do M9, porque aqui elas são somadas e aqui embaixo é uma fonte de corrente só. Simulando agora essa condição na qual eu reuni aqui embaixo, vocês conseguem observar como já aumenta a excursão da tensão de saída aqui? O que eu vou mostrar aqui embaixo? Sim. A tensão nessa fonte de corrente aqui embaixo, porque esses dois transistores em paralelo estão operando saturados como uma fonte de corrente, ela varia um pouquinho. Isso faz com que, horas, quando sobe o sinal de entrada, ele leve junto, que suba essa tensão aqui, porque vai aumentar. Aumentando a tensão dessa entrada aqui, vai aumentar a corrente do M9, e ele vai fazer com que suba um pouco a tensão desse nó intermediário aqui. Subindo um pouco aqui vai causar redução da corrente do M8. Então, ao mesmo tempo que a corrente de M9 faz aumentar a corrente de M9, pela entrada positiva, também faz diminuir a do M8, para que aqui embaixo a soma das correntes siga sendo a mesma. Então, as duas entradas são interrelacionadas nesse sentido. Se a entrada negativa sobe, diminui a corrente do M9 e aumenta o do M8. Se a entrada positiva sobe, tensão, aumenta o do M9 e diminui um pouco do M8. Então, assim já está operando como um amplificador razoável. Só que o que eu estou fazendo aqui em cima? Aqui ainda é uma fonte de corrente, que está injetando a mesma corrente nos dois nós. Que tal se a gente pensar de uma forma assim? E se, em vez de injetar a mesma corrente, eu simplesmente copiasse a corrente de um nó para o outro, assim como ele está aqui embaixo? Olha só, em vez de eu vir aqui com uma referência externa e dar uma tensão de polarização, eu posso fazer o seguinte. Eu copio a corrente do M5 para o M6 assim. Isso aqui é um espelho de corrente, aquela mesma estrutura que tenta fazer a corrente ser a mesma. Quando aumentar a corrente em um braço, vai diminuir no outro. E esse espelho de corrente vai tentar equilibrar de volta. Quando aumentar num e no outro. Isso aqui vai reforçar esse efeito diferencial entre os dois. Que vai tentar manter sempre a corrente dos dois braços igual. Vamos observar o que acontece agora? Vocês conseguem observar a excursão da tensão de saída para a excursão da tensão de entrada agora? Quanto Parece mais... que dá muito mais. Não, ela foi aumentada em uma ordem de magnitude a mais aqui agora. O que eu fiz agora? Olha só, eu tento copiar a corrente de um braço para o outro, com aquela mesma estrutura que a gente usava para polarização. E aqui embaixo, eu tenho dois transistores que basicamente têm a mesma função, é uma fonte de corrente só, então eu posso inclusive cortar eles fora. Olha só, eu vou tirar o M7 e vou fazer o dobro do W do M3, pode ser? Porque, afinal, eles estão em paralelo. Eles têm a mesma função, então eu posso simplesmente dobrar o W desse aqui, que ele vai seguir tendo uma corrente aproximadamente igual a que ele tinha em conjunto com o outro. E segue com aquele comportamento, porque afinal a corrente ficou a mesma, olha só. O que a gente tem aqui embaixo é uma fonte de corrente, absorvendo uma determinada corrente, que eu vou adicionar aqui para a gente observar qual é, em torno de 2 microamperes. Cada um desses braços aqui em cima, eu vou pegar aqui um nó que tenha corrente com a mesma polaridade aqui, e M5 e M6.
dreno de M3. O que a gente consegue observar em relação a essa parte de cima aqui? Ele tenta copiar a corrente de um lado para o outro. O que acontece? Quando o sinal de entrada aqui, adicionando mais um plot aqui, quando o sinal de entrada fica mais positivo, ou seja, subiu essa tensão aqui, vai subir a corrente do M9. Porque, afinal, subiu a tensão de gate aqui. A corrente de M9 está sendo copiada por M6, que é uma fonte de corrente. E M6 reduz a corrente de M6 porque sobe a corrente de M5. Só que, como eles estão ligados por o mesmo nó aqui embaixo, esse nó aqui, vou adicionar a tensão desse nó aqui de baixo, sobe junto a tensão de baixo aqui, para compensar. Então, aqui eles copiam a corrente de um lado para o outro, tentando que ela seja igual, e esses dois transistores fazem com que, subindo um pouco a tensão da entrada ou baixando um pouco a tensão da entrada inversora, ele faça esse desbalanço. A gente não precisa observar agora somente a diferença entre essas duas tensões, mas se eu observar somente a tensão desse nó aqui, que é o nó que tem maior impedância, a gente já consegue ver a maior excursão possível aqui. E eu falei pra vocês que tinha uma tolerância a nível comum, não é? Porque à medida que sobe junto a entrada positiva e a entrada negativa, o que vai mudar só é que essa fonte aqui de baixo vai ter uma tensão maior ou menor em cima dela. A gente vai observar na próxima aula como é que é o comportamento DC disso aqui, que é, à medida que sobe a tensão comum, a tensão do gate desses dois transistores sobe junto. Simplesmente essa fonte de tensão aqui vai subir ou vai baixar junto a tensão dela, mas ela vai continuar operando como uma fonte de corrente, corretamente. Então ele vai continuar operando em torno daquele ponto ideal lá que a gente quer. Isso aqui é basicamente a estrutura de um amplificador operacional, tendo mais ou menos componentes aqui, tendo aquele componente cascode ou não, tendo alguns outros circuitos para polarização em volta, mas observem como ele é muito mais simples. Inclusive a gente só tem uma referência de corrente aqui que é utilizada nesse circuito depois de construído. Essa parte de cima aqui, nem é necessário mais, ó, essa parte do circuito. Ele foi, então, simplificado, porque com uma fonte de corrente só e com essa estrutura diferencial, a gente consegue ao mesmo tempo operar muito próximo daquela parte da curva lá com ganho bom que a gente quer. E ainda tem essa característica diferencial que é interessante para uma série de circuitos. Ok? O objetivo aqui não foi aprofundar e a gente ver toda a característica desse circuito hoje, mas observar que ele foi uma derivação daqueles circuitos que a gente observou antes e que todas aquelas questões que a gente estudou, que é as impedâncias vistas dos drenos, de M8 e M9, de M6 aqui, ou o GM dos transistores, tanto na entrada do M8, do gate para o dreno do M8 ou do gate para o dreno do M9, seguem sendo pertinentes também a esse circuito.